Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal dá mais um passo para acelerar os processos judiciais. O STF vai enviar comunicações processuais por e-mail para instituições cadastradas. Você vai ver também. Segunda turma do Supremo mantém cassação de cidadania brasileira de um dos donos da Telex Free. Hipótese constitucional e nada se confunde com a situação vivida pelo impetrante, que consistiu em clara opção pela adoção de nova cidadania. E na primeira turma do Supremo, os ministros absolveram o ex-deputado federal Adalberto Cavalcante, acusado de mandar dividir salário de funcionário. Como salientou o eminente ministro relator, há comprovação da rachadinha, mas não com o então prefeito e nem por ordem de, não há essa comprovação. O Conselho Nacional de Justiça cria formulário para ajudar juízes a avaliar risco de morte de mulheres que procuram o judiciário. Mais uma medida para acelerar a prestação jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal vai enviar comunicações processuais por e-mail para instituições cadastradas. Além de agilidade, a medida traz economia com correios e oficiais de justiça. Apenas um clique na tela. Vai ser preciso só isso para que o STF encaminhe comunicações processuais e autos de processos eletrônicos para outros tribunais e instituições públicas ou privadas. Por e-mail registrado e seguro, o Supremo quer economizar tempo nos trabalhos da Corte. O objetivo final é esse, é uma maior eficiência na prestação jurisdicional, não é? E com a adoção dos meios eletrônicos, dos processos eletrônicos, o Supremo hoje é praticamente 100% digital, a gente precisa adaptar também as outras formas de comunicação, etapas do processo judicial que sejam compatíveis com essa tramitação eletrônica. A medida foi regulamentada pela Resolução 661 de 2020, assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Tudo vai ser feito por mensagens com confirmações de envio e entrega do conteúdo e de arquivos anexos. Essa mensagem, ela é conhecida como e-mail registrado, né? É um e-mail como outro qualquer, porém com requisitos de segurança adicionais, né? E um e-mail que nos fornece recibos de entrega registrados. Isso vai permitir que o início da contagem de prazos processuais seja praticamente imediato. Ele começa no momento em que a mensagem foi recebida. De forma convencional, o mesmo trâmite pode demorar até 30 dias. Além do tempo, o STF vai poupar dinheiro, já que vai gastar menos com correios e oficiais de justiça. Inicialmente serão enviadas pelo Supremo mensagens relacionadas ao cumprimento de despachos ou decisões, como mandados, editais, intimações, ofícios, mensagens, alvarás, cartas rogatórias de ordem e de sentença. A Secretaria Judiciária do STF vai ser a responsável por cadastrar as instituições interessadas e vai cuidar do envio de todas as comunicações processuais e autos de processos eletrônicos. Quem escolher usar essa forma de aviso precisa manter o Supremo atualizado de qualquer alteração nos e-mails. A medida, no entanto, não invalida as publicações do Diário Oficial da Justiça. A forma de intimação das partes, dos advogados, continua sendo por meio de diário eletrônico, DJ, que são as publicações oficiais da Corte. Após a autorização da Justiça do Distrito Federal, polícias apreendem mais de 1 tonelada de maconha. A Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal realizaram uma operação que resultou na prisão de 4 grandes traficantes brasilienses. Na ação também foi apreendida quase 1,5 toneladas de maconha, além dos veículos utilizados na prática dos crimes. O Superior Tribunal de Justiça define que condomínio não pode ajuizar ação de danos morais contra moradores. Um condomínio em São Paulo pediu indenização por danos morais e materiais contra moradores que realizaram uma festa, mesmo com uma ordem judicial impedindo o evento.
O condomínio alegou que, além de ter ficado vulnerável com pessoas desconhecidas circulando entre os moradores, o som alto incomodou grande número de condôminos e pacientes de hospitais da Redondeza que tiveram que ser sedados por causa do barulho. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou os donos da festa a pagarem R$ 249 mil por danos morais. Mas eles recorreram ao STJ, alegando que o condomínio não poderia receber indenização por não possuir personalidade jurídica. A relatora, ministra Nancy Andrighi, frisou que os fatos descritos são inegavelmente lamentáveis, repulsivos e estarrecedores, mas salientou que a pretensão de obter indenização de danos morais em favor do condomínio limita-se aos condôminos que se sentirem realmente ofendidos, não refletindo pretensão do condomínio em si, enquanto complexo jurídico de interesse de toda a coletividade. Este advogado explica que o Código Civil deixa claro quais são as pessoas jurídicas de direito privado e o condomínio não está entre elas. O artigo 44 do Código Civil elenca quem são as pessoas jurídicas de direito privado que têm personalidade jurídica, ou seja, são associações, empresas, fundações. O condomínio não tem personalidade jurídica, logo ele não faz jus a danos morais, porque ele não tem uma personalidade pró-sociedade, ele só administra bens e interesses interna corporis, ele administra bens e interesses dos donos daquelas unidades que operam o condomínio. O advogado reforça, conforme entendimento do STJ, que cada morador pode ajuizar individualmente a ação para reparar os danos morais e o condomínio impor sanções administrativas ao condômino. O que cabe realmente é tutelar através de multa, através de expulsão, através de uma ação de dano moral coletivo dos condôminos afetados pela conduta antissocial. Em julgamento no Rio de Janeiro, a Justiça Militar absolveu por unanimidade o cabo do Exército Diego Nidiz. Em 2015, ele atirou 6 vezes contra o carro de um morador da comunidade da Maré, na capital carioca. Vítima dos disparos, Vitor Santiago Borges ficou paraplégico. De acordo com os militares, o caso ocorreu após a Força de Pacificação trocar tiros com criminosos na comunidade. Depois do tiroteio, o veículo teria furado uma barreira de fiscalização. Já os ocupantes do carro afirmam que não havia sinalização de blitz. A absolvição foi a pedido do Ministério Público Militar, que alegou legítima defesa, situação em que se responde uma ameaça imaginária, mas em que o erro seria justificável. E veja a seguir as decisões de hoje das 2 turmas do Supremo Tribunal Federal. É a equidade, é a igualdade, é o respeito para manter o equilíbrio. Vamos agora conversar ao vivo com o repórter Leandro de Souza, que acompanhou a sessão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal de hoje. Os ministros analisaram o recurso de um empresário que, mesmo nascido no Brasil, teve a nacionalidade brasileira cassada. Detalhe isso pra gente. Leandro, boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse empresário que migrou ainda jovem para os Estados Unidos teve o pedido de naturalização reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. Portanto, ele virou cidadão norte-americano ou estadunidense. E, por causa disso, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, cassou a cidadania brasileira desse empresário. Ele responde a processos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E alega que o pedido de naturalização não foi autônomo, ou seja, ele foi obrigado a fazer isso para poder voltar a conviver com a filha que, na época, morava aqui no Brasil e só poderia migrar para os Estados Unidos com a naturalização do pai. Mais uma vez, a sessão da 2ª turma aqui do STF não contou com a presença do ministro Celso de Mello, que se recupera de um problema de saúde. Ele volta no próximo mês de março. Acompanhe, então, como foi a sessão de julgamento da 2ª turma aqui do Supremo Tribunal Federal. O empresário Carlos Nathaniel Wenzeler teve a nacionalidade brasileira cassada pelo governo federal por ter se naturalizado norte-americano. Para o Ministério da Justiça, ao adquirir uma nova nacionalidade, ele renunciou à brasileira. O Ministério da Justiça entende ainda que o empresário teria aproveitado da condição de brasileiro somente para escapar da prisão nos Estados Unidos, onde ele responde a 9 processos. Para o relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, o Ministério da Justiça agiu de acordo com a Constituição. Hipótese constitucional
e nada se confunde com a situação vivida pelo impetrante, que consistiu em clara opção pela adoção de nova cidadania. O ministro Edson Fachin de Vergil, ele aceitou o argumento da defesa de que a naturalização norte-americana não teria ocorrido de forma voluntária, uma vez que teria sido necessária para garantir que a filha do empresário pudesse morar com ele nos Estados Unidos. A única forma pela qual se admite a perda de nacionalidade de uma pessoa brasileira não é, em meu modo de ver, quando essa pessoa adquirir outra nacionalidade, mas quando a adquire e se comporta de forma gravemente prejudicial aos interesses vitais do Estado brasileiro. Mas com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, prevaleceu o entendimento do relator e o recurso do empresário foi negado. Em seguida, os ministros passaram a analisar um pedido de extradição feito pelo governo de Portugal de um cidadão português condenado a 6 anos e 2 meses de prisão por estupro e ameaça a uma menor de idade em território português. Ele foi preso no Brasil em 2018. Para o relator ministro Gilmar Mendes, a extradição pelo crime de ameaça já teria vencido o prazo de acusação, ou seja, prescreveu, mas o mesmo não ocorre quanto à condenação por estupro de menor. Observo que não se trata de cidadão brasileiro e nem de crime político de opinião. Não se está a falar de infração penal de competência do Estado brasileiro ou de crime pelo qual o requerido tenha sido condenado ou absolvido no Brasil. O governo de Portugal oferece sólidas garantias quanto ao respeito aos direitos e garantias fundamentais do extraditando. Por unanimidade, a segunda turma do STF decidiu pela extradição do português. Na sessão de hoje da primeira turma do Supremo, os ministros absolveram o ex-deputado federal Adalberto Cavalcante. Ele era acusado de mandar dividir o salário de um funcionário na época em que foi prefeito na cidade de Afrânio, em Pernambuco. A decisão foi unânime. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal seguiram o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de não haver provas da autoria do crime. Eu me convenci aqui, presidente, eminentes colegas, tal como o Procurador-Geral da República, que embora tenha havido a repartição do pagamento, não se demonstrou de forma acima de dúvida razoável que isto se devesse a uma determinação do prefeito municipal. A ação penal trata sobre suposta prática criminosa chamada de rachadinha. Segundo a denúncia, o ex-deputado federal Adalberto Cavalcante, quando foi prefeito na cidade de Afrânio, no interior de Pernambuco, teria constrangido um funcionário a dividir o salário com outra pessoa. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que ficou provado que houve a prática de rachadinha, mas não da autoria do crime. Como salientou eminentemente o relator, há comprovação da rachadinha, mas não com o então prefeito e nem por ordem de, não há essa comprovação. Não há comprovação de que houve participação do réu. Por falta de provas, Adalberto Cavalcante foi absolvido da acusação. Ainda que este tipo de fato, rachadinha, possa eventualmente, noutro processo, noutras circunstâncias, levar a que se admita até provas indiretas, mas não é o caso, aqui não há prova alguma, né, com relação à autoria, a materialidade demonstrada, como todos bem evidenciaram. E quem acompanhou também os trabalhos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto. Vamos falar com ela. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A turma também julgou o caso de um réu que era acusado de um incêndio criminoso no Rio Grande do Sul, né? Ele foi acusado e foi condenado pelo Tribunal de Justiça a 5 anos e 4 meses de prisão, reclusão a ser cumprido no regime semiaberto e mais 100 dias multa. Nesse caso, trata-se de um habeas corpus que pretendia o trancamento do processo com a consequente nulidade da prova que foi utilizada para a condenação e ainda que fosse afastada a decisão do STJ para o início do cumprimento da pena, já que a decisão teria transitado em julgado.
O caso começou da seguinte forma, William. O paciente, o autor desse habeas corpus, foi informado, estava na sua casa quando foi informado que a sua empresa estava pegando fogo. Ao se dirigir para o local, verificou que o corpo de bombeiros já estava no local tentando conter o fogo e que somente depois de 7 dias teria registrado a ocorrência policial. Pensou, segundo a defesa, o paciente. Estando o corpo de bombeiros já no local, já saberia do sinistro, não teria que fazer a ocorrência policial imediatamente, de modo que ele não poderia ser obrigado a se responsabilizar por essa ocorrência policial. Em decorrência disso, ele foi acusado de incêndio criminoso, incêndio doloso e argumentou que a sentença teria utilizado como única prova um laudo efetuado que foi encomendado pela empresa seguradora e que, portanto, essa prova não poderia ser utilizada pelo juiz para condená-lo, porque a perícia tinha que ser feita por meio de uma perícia oficial e que, portanto, essa prova seria ilegítima para sua condenação. Contra a decisão que o condenou, ele recorreu ao Tribunal de Justiça na segunda instância, perdeu, chegou até o STJ, todos os recursos foram negados no STJ e o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória se deu em maio de 2017. Nesse habeas corpus que foi impetrado aqui no Supremo e julgado hoje pela primeira turma, por votação unânime, os ministros confirmaram essa sentença e mantiveram a decisão do STJ. Para o ministro Marco Aurélio, o laudo produzido pela seguradora de forma unilateral pode até não servir como prova no processo, mas não se trata de uma prova obtida por meio ilícito e que ela pode sim ser valorada pelo juiz no momento da sentença condenatória. Disse ainda que a prática do incêndio, segundo o Código de Processo Penal, deve ser comprovada por meio de vestígios que foram deixados pelo incêndio e, na sua ausência, na ausência de vestígios, por prova testemunhal. Como a ocorrência foi registrada 7 dias depois do incêndio, o local não foi preservado, não haviam mais vestígios para serem observados e que, portanto, as provas utilizadas para a condenação não foi apenas esse laudo pericial utilizado pelo juiz, mas também prova testemunhal. E disse ainda, levou em consideração o fato de que o Corpo de Bombeiros teria informado o paciente para registrar a ocorrência policial, mas que pela sua desídia só foi feito 7 dias depois e aí sobreveio a condenação. O ministro Alexandre de Moraes confirmou também, eu disse o julgamento por votação unânime, disse que não é possível, em sede de habeas corpus, o reexame de provas aqui no Supremo Tribunal Federal, principalmente quando se tratar de decisão transitada em julgado. E por votação unânime, então, mantiveram a condenação e deve ser dado início à execução da pena em razão dessa sentença condenatória já transitada em julgado. Nessa quarta temos sessão extraordinária? A partir das 9h30 da manhã, sessão extraordinária marcada para quarta-feira e também no período da tarde a gente vai acompanhar tudinho aqui no Direto do Plenário. Ok, obrigado, Karina. E no próximo bloco, o TSE deve continuar hoje o julgamento de um recurso que pode condenar a ex-deputada distrital Liliane Roriz por falsidade ideológica e eleitoral. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. O Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que cria um formulário para ajudar juízes a avaliar o risco de morte de mulheres que buscam ajuda no judiciário. O texto sobre o Formulário Nacional para a Prevenção da Violência Doméstica foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros do CNJ e foi feito em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público. De acordo com a resolução, o formulário de risco tem por objetivo identificar fatores que indiquem que a mulher pode sofrer qualquer forma de violência doméstica e familiar. Ele deve ser aplicado de preferência pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência policial, ou então pela equipe do juiz no primeiro atendimento à mulher vítima de violência. O documento será anexado aos inquéritos e aos procedimentos relacionados à violência para ajudar o Ministério Público e as decisões do juiz sobre pedidos de medida protetiva de urgência ou cautelar. Os tribunais de justiça e o Ministério Público vão fazer a capacitação de magistrados e de servidores que atuem em varas do júri e em juizados com competência para aplicar a Lei Maria da Penha.
A resolução passa a valer logo depois da publicação, o que, segundo o CNJ, deve ocorrer nos próximos dias. Estamos aprovando a mesma resolução nos respectivos conselhos, depois de uma discussão e de debates de realização de seminários por longo tempo, e aprovando nos 2 conselhos, depois teremos um ato para a edição conjunta da resolução. Nessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve continuar o julgamento de um recurso que pode condenar a ex-deputada distrital Liliane Roriz por falsidade ideológica e eleitoral. Está previsto na pauta um recurso de Liliane Roriz, ex-deputada distrital. Ela pede que o TSE reverta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que condenou a política a mais de 4 anos de prisão por falsidade ideológica e eleitoral. A pena da corte foi substituída por prestação de serviços comunitários. O TRE entendeu que Liliane omitiu gastos realizados em campanha e o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro da prestação de contas. Além disso, ela também teria oferecido cargos na administração pública em troca de votos. O ministro Og Fernandes deve apresentar voto-vista na sessão de logo mais. Os ministros também devem julgar um recurso de Maurício Caetano Damascena e Ordelin Silva de Araújo. Eleitos em 2016 prefeito e vice da cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, Marcelo e Ordelin foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. De acordo com o TRE, eles teriam se beneficiado de constrangimento e ameaças de exoneração a servidores públicos que não apoiassem a chapa. Na sessão de quinta-feira, dia 20 de fevereiro, os ministros devem analisar o pedido de registro do Partido Nacional Corintiano. A legenda pode ser a 34ª do Brasil. Para conseguir o registro aqui no TSE, o partido em criação deve cumprir uma série de requisitos, como comprovar representatividade nacional e ter um número mínimo de apoiadores. O Tribunal Superior Eleitoral não vai realizar sessão plenária na semana que vem. Por isso, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, convocou sessão extraordinária para o dia 11 de março, às 7 horas da noite. A Polícia Federal prendeu hoje um norte-americano procurado pela Interpol. Em cumprimento a mandado judicial expedido pelo Supremo Tribunal Federal, o foragido internacional foi detido hoje à tarde em Pouso Alegre, Minas Gerais. O preso tem 48 anos e, segundo o relato das autoridades dos Estados Unidos, teria em 2013 assassinado a esposa e ocultado o corpo. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi divulgado há pouco na rede que o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou investigação de denúncia contra o juiz Marcelo Bretas por suposto ato político partidário. O juiz teria participado de um evento político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, na inauguração da alça de ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha, ato que foge das atribuições do Poder Judiciário. O juiz é apontado ainda de expressar em rede social admiração pelas autoridades políticas. O Corregedor Nacional de Justiça entendeu ser necessária a apuração dos fatos. E o Ministério Público da Bahia pediu nova perícia no corpo do miliciano Adriano Magalhães de Nóbrega. O ex-capitão da Polícia Militar era acusado de chefiar uma milícia no Rio e foi morto por ser alvo na operação policial no último dia 9 de fevereiro. Os promotores de justiça alegaram que a medida deve ser adotada, já que as ações penais contra ele serão extintas com a morte. E a BR Distribuidora e as entidades sindicais representantes dos empregados assinaram um acordo no TST. As negociações dizem respeito a 2 dissídios coletivos. A negociação foi mediada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Entre os pontos acordados está o pagamento de indenização de R$6 mil em favor dos empregados hipossuficientes. O acordo vale para todo o país, exceto 6 estados. Nesses casos, a BR Distribuidora se compromete a cumprir as mesmas regras da convenção coletiva firmada pelo Sindicom.
E o Giro fica por aqui. Você em casa pode rever essas e outras notícias a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só digitar lá, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. E logo depois do jornal você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça, que conta como o Judiciário está atuando para recuperar as calçadas de Cuiabá, em Mato Grosso. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você, até amanhã.